98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, Laboratório Vila Rica, Clínica Semais Cardiologia, Dr. Antônio Valentim Sâncio e Mafar Farmácia de Manipulação. Rômulo Tavares, urologista. Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Ei, boa tarde. Boa tarde a você que se liga na 98,5, mais um Papo de Mulher chegando para trazer informação. As hepatites virais são um problema de saúde pública no Brasil, com a hepatite A, B e C sendo as mais comuns. O Brasil registrou, entre os anos de 2000 e 2022, 750 mil casos de hepatites virais, com a hepatite C sendo a mais prevalente, 39,8%. É sobre as hepatites virais que nós vamos conversar hoje com a médica de família da Secretaria de Saúde aqui de Santa Maria de Jetibá, Marcela Seibert. Marcela, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Papo de Mulher. Olá, boa tarde. Um grande prazer estar aqui. Espero trazer um pouquinho de informação e conhecimento para a população de Santa Maria. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Marcela, o que é hepatite? Basicamente, a gente tem que começar pela palavra, né? Tudo que a gente pensa na medicina com hepato é referente ao fígado, certo? E quando a gente tem a palavra que termina com it, geralmente na medicina é uma inflamação. Então, generalizando, a hepatite é uma inflamação do fígado. E aí ela não tem só, como você já citou, as hepatites virais. Ela pode ser causada por vírus, pode ser causada por uso indiscriminado de medicações, até algumas medicações, mesmo sem esse uso abusivo, né? E a gente vê isso muito comumente em cidades mais do interior, que a gente se automedica, Sim. A gente corre esse risco. Pode ser por doenças genéticas, metabólicas, autoimunes, quando não se descobre uma causa definida, e também por abuso de álcool, de uso de algumas drogas. As mais prevalentes tipos de hepatite são as virais, que você já citou, né? E quais os vírus causadores dessas hepatites? Nós temos 5 tipos. No Brasil, nós temos prevalência de 3 deles, né? Nós temos o A, o B, o C, o D e o E. A gente não consegue esquecer as letrinhas, né? São os tipos o HAV, que causa do hepatite A, o HBV, que causa da hepatite B, o HCV da hepatite C, o HDV da hepatite D e o HEV da hepatite E. O E geralmente é mais encontrado nos continentes africanos ou da Ásia. O D, também não é tão comum, ele é mais na região norte do país. Nós temos mais prevalência de A, B e C, certo? Sim. E a D, ela tem uma característica que ela necessariamente necessita da B para poder manifestar. Sim. E o que a hepatite costuma causar no organismo da pessoa? Então, quando o paciente descobre que ele tem hepatite... No caso, a hepatite A, né? Vamos falar da A primeiro, então. No caso, as hepatites de forma geral, muitas vezes elas são descobertas quando você já está há algum tempo com elas. Tem pessoas que ficam vários anos aí sem descobrir que eles estão com hepatite, certo? A, ela tem uma particularidade, se a gente for comparar A, B e C, porque a transmissão dela é diferente. A transmissão dela é oral-fecal. Ou fecal-oral, independente de como a gente chama. O que significa? Geralmente é pela ingesta de alimentos contaminados, que contaminam ali, tem a fezes que contamina aquela água, aquele alimento, as mãos, Sim. Enfim. Então, os sintomas são muito inespecíficos. Quando a gente chama na medicina de sintomas inespecíficos, a gente fala de sintomas que várias doenças podem apresentar. Então, muitas vezes acaba por deixando passar, não procura o médico, tem uma dor abdominal, tem uma febre, tem um mal-estar generalizado, prostração, cansaço.
E aí, da hepatite A, geralmente cursa com esses sintomas, pode evoluir também com uma urina escurecida, com a pele amarelada, que a gente chama de icterícia, que são os olhos e a pele amarelada. E aí, é necessário, quando o paciente está com esse quadro, procurar um atendimento, que o médico vai saber direcionar melhor o tratamento para isso. Para chegar a esse estado de urina escurecida e tal, leva muitos anos, muito tempo ou não, nesse caso da A hepatite A, não. A hepatite A, geralmente, você cursa aí com sintomas depois de uns 15 dias de infecção. Bem rápido. Ela tem um final ali de uns 2 meses. Sim. Já as outras hepatites, não. A E é comum também ter o mesmo sintoma da A, mas ela não é comum pra gente, né? E ela também é a mesma forma de transmissão, fecal oral, e ela também cursa mais ou menos com esse período aí. E as hepatites B e C? A A, você falou que causa escurecimento de urina, icterícia. Os sintomas são semelhantes. Sim. O problema é que a hepatite B, e assim como a hepatite C, muitas vezes elas cursam, você fica muito tempo com ela e não descobre, porque muitas vezes ela é assintomática. A maioria das vezes ela é assintomática. As hepatites são assintomáticas. Quando cursam com sintomas, geralmente são esses sintomas que eu comentei, né? E aí, a diferença é a forma que a gente pega a B e a C, por exemplo. Mas aí, a B e a C, elas são mais complexas do que a A, porque elas não vão se manifestar e vão melhorar, acabar em 2 meses. Às vezes elas ficam décadas ali para serem descobertas. E nesse meio tempo, o que ela vai causando? Dano no fígado. Então, assim, o maior problema das hepatites B e C ali são a gravidade que elas vão te mostrar, já que elas já fizeram no fígado, os danos que elas já causaram no fígado, quando você vai descobrir. Já está avançado. Exatamente. A hepatite B, ela tem o tipo aguda e crônica. Aguda é quando é descoberta mais cedo e vai evoluindo ali. Você consegue... Tem medicações das duas no SUS, né? Você consegue segurar ali os danos, apesar da hepatite B não ter cura. Você consegue segurar os danos ali dos sintomas, que também são os mesmos sintomas inespecíficos. E ela também pode ser a crônica, quando já tem um quadro ali de mais de 6 meses. Já a hepatite C, geralmente, quando ela é descoberta, ela já é crônica. E aí, ela já causou um dano maior nas células do fígado, né? Por isso que a gente tem essas duas aí como mais prevalentes e mais graves. Então, também, B e C, né? Exatamente. A C, ela é considerada a mais grave. Porque ela quando você descobre, ela já está mais crônica. E aí, quando a gente fala assim, mais grave, não é por si só a hepatite C, mas o dano que ela já causou, né, no organismo. Exatamente. E quais são esses danos que as hepatites podem causar no organismo? Elas evoluem com uma insuficiência hepática, evoluem com uma cirrose e até um CHC, que a gente chama que é um carcinoma hepatocelular, que é um câncer, né? E até a morte, por conta de um quadro de hepatite que não foi curado e que gerou danos ao fígado. Sim. A transmissão ocorre somente via oral, fecal, só para o A, ou para o B e o C tem outras formas de transmissão? Não, a fecal oral é apenas para o A e para o E. Apenas. Sim. Na nossa realidade, para A. A B e a C, elas são transmitidas com uso indiscriminado ou uso errado de materiais que deveriam ter sido esterilizados e não são, por exemplo, em procedimentos cirúrgicos, em procedimentos odontológicos, tatuagens, piercings, depilação. Exatamente. Até a lâmina de barbear, se você compartilha agulha, seringa, tudo isso, porque é tudo no sangue ali, certo? Sim. Além disso, também é transmitida via relação sexual desprotegida e contatos também de fluidos, tanto vaginal quanto esperma, né? E a B é mais comum, a C é menos comum ser transmitida dessa forma. O beijo transmite, então? Não. É uma troca de fluidos, né? Mas o beijo não transmite a C. Só na atividade sexual. Exatamente. E aí, o que a gente tem de importante também? A C, ela não é impedida na questão do aleitamento, por exemplo. O aleitamento, quem tem hepatite C pode fazer. Pode fazer o aleitamento. Não tem problema. A B, com ressalvas. Mais pra frente, eu acredito que a gente vai conversar sobre isso, sobre uma forma muito importante de transmissão, que é a transmissão que a gente chama de transmissão vertical. Quando a mulher está grávida e no parto, ela
tem a chance de transmitir para o bebê. É quando passa da gestante para o bebê, né? Então, ela é muito comum ser transmitida essa transmissão vertical. Por isso que a gente tem que tomar umas medidas cabíveis quando tem o parto dessa gestante. Inclusive, é muito importante que todas as gestantes façam o pré-natal, porque são exames obrigatórios ali no pré-natal, as sorologias, os testes rápidos dessas hepatites. No geral, qual o ciclo da hepatite B após a transmissão? Ela evolui ali no organismo? Quando ela é assintomática, a gente acaba procurando e reagindo, e tendo, né, a busca médica, a gente vai fazer uma sorologia, geralmente o teste rápido inicialmente. Se ele fica reagente, a gente vai buscar o exame de sangue para confirmar, e aí a gente vai tratar. Quando a gente vai tratar, a gente trata com antivirais, né? E quanto mais cedo descobre, menos dano hepático causa. Quando você já descobre, já tem bastante tempo que você está com aquela lesão, e ali o médico vai saber direcionar, né? Os médicos da unidade de saúde ou próprio da vigilância, eles vão saber direcionar se você se você já tem uma lesão hepática ou não, quais exames vão pedir. E aí a ideia é não deixar isso cronificar. Se cronificou, se já tem outras lesões, aí vai ter que, além de tratar a hepatite, tratar também as lesões que já causaram, que ela evolui para insuficiência hepática, para cirrose, para um câncer, né? Então, mas tem chance de cura quando se descobre uma hepatite em estado avançado, assim, com vários malefícios aí, principalmente pro fígado? A hepatite B não tem cura. A hepatite B não tem. O que a gente tem pelo SUS na verdade, o tratamento é pelo SUS, são medicações, né, antivirais, que você vai fazer o uso delas por um período determinado, né, de forma individual ali, segundo protocolos do Ministério da Saúde. Você vai fazer para evitar que cronifique, evitar que você tenha os sintomas daquela hepatite, certo? Ou seja, se você descobre logo, a chance de você não evoluir com uma piora do seu quadro hepático é muito maior. Então, a ideia é que essas medicações diminuam a carga viral, a carga da hepatite B, evitando uma piora do seu quadro hepático. Já a hepatite C, a gente também faz os antivirais, mas a hepatite C tem cura. É alto, cerca de 95%, segundo os dados do Ministério da Saúde, assim, que a gente consegue de casos de cura no Brasil, né? Então, assim, é uma taxa muito alta. A gente tem que ter o diagnóstico. O único problema da hepatite C é que, geralmente, ela é bem silenciosa, e enquanto ela está silenciosa, ela está danificando de forma, né, grandiosa, progressiva, o fígado. E aí, muitas vezes, esse mais grave, esse avançado já não é propriamente de hepatite, igual eu comentei, já é do que ela já causou. Sim. As sequelas da hepatite são somente no fígado, ou a hepatite deixa mais sequelas no organismo? Não, geralmente os próprios sintomas, né? A gente evolui com a icterícia, né? Mas a hepatite, o principal dela é os danos das células dos hepatócitos, das células do fígado, né? Então, claro que vai ter um dano... O fígado não funcionando direito. Exatamente, vão ter outras questões. Aparecem outros sintomas, podem aparecer... o dano hepático pode causar varizes no abdômen, que vão cursando com outras patologias ao mesmo tempo. Por isso que é muito importante. Tanto, igual eu falei, as gestantes vão fazer o pré-natal, tem que fazer, os seus parceiros podem fazer também, porque é importante. Qualquer pessoa pode, na unidade de saúde, pode solicitar a realização do teste rápido de hepatite B e C. É assim que se descobre se a pessoa é portadora de hepatite ou não, né? Exatamente. Um teste simples. Minutos. Exatamente. Um teste simples. Para todas as hepatites? B e C, tá, apenas, tá? B e C, porque a D a gente precisa da B, a E não é comum aqui pra gente, e a A é fecal oral e o tempo dela é curto, então a gente precisa, as mais sérias... A A precisa de tratamento? Já que... A A, o tratamento não é específico, não é antiviral, o tratamento é dos sintomas, então o médico que vai avaliar vai saber exatamente o que te passar, uma hidratação, sintomático dos sintomas que você tá tendo, porque ela cursa com um período curto. As graves mesmo, as piores, são a B e a C. A C... Como são tratadas? Tem cura com os antivirais, porém ela tem uma chance de cronificar. A B não tem cura, mas a gente tem controle dos sintomas para evitar que ela cronifique. E quando cronifica,
Aí são outros tipos de tratamento. Exatamente, porque aí entra a questão da atenção especializada. Todo esse quadro que a gente comentou de primeiros sintomas, de risco de hepatite ou de suspeita da hepatite, de tratamento inicial, as unidades de saúde, né, eu sou suspeita para falar, porque eu estava em uma, né? Então a gente tá apto para isso. A gente tá apto, sim, os médicos estão aptos para poder pegar esses pacientes, ou aconselhar esses pacientes, iniciar o tratamento. Quando é nas unidades de saúde, encaminha para vigilância, lá tem o Dr. Ferrari, tem a enfermeira Marcele também, que eles vão tratar em conjunto. A vigilância é um parceiro, é um braço da secretaria das atenções primárias também, para a gente tratar esse paciente o mais rápido possível para evitar esses danos. Caso esse paciente já esteja com uma doença muito avançada, o médico da unidade ou o doutor da vigilância também saberão encaminhar para atenção especializada, para o médico de fígado, né? O hepatologista ou demais comorbidades que esse paciente tiver. Sim. Bem, a gente sabe que muitas pessoas engravidam assim, dizem sem querer não, né? Mas sem um plano familiar. E a pessoa engravidou, a mulher engravidou, descobriu que tem hepatite, ela pode receber o tratamento? Depende. Como funciona? Todo pré-natal, ele é muito importante que seja feito, porque no pré-natal a gente tem como protocolo do Ministério da Saúde a realização dos testes rápidos da hepatite B e hepatite C, que são as mais graves, são as piores, né? E são transmitidas também de forma sexual e também pela forma do transmissão vertical com fetos, né? Temos também o HIV e a sífilis. Isso é protocolo, isso a gente tem que fazer nas gestantes. E aí, se o exame deu positivo, ali o teste rápido do dedinho, a gestante vai passar pela consulta médica e aí a gente vai pedir o exame específico do sangue, certo? Que aí a gente consegue ver a carga viral, ver se é positivo mesmo no sangue, pra gente confirmar. Sim. E aí, o tratamento da hepatite C não é aconselhado enquanto a mulher está grávida. Tá? Enquanto ela está grávida, não é aconselhável. Assim que ela deixa de estar grávida, ela tem o parto, ela tem que ser tratada. Já a hepatite B, não, a hepatite B já é preconizado ali a vacina na gestação, não tem impedimento nenhum disso. E aí, assim que o bebê nasce, a gente tem um período de 12 horas, no mais tardar 24 horas, para fazer uma imunoglobulina, que é o que? É como se fosse um soro para você não deixar que aquela criança desenvolva a hepatite. Porque se não for feito isso, né, com a gestante ali com hepatite B, a gente vai ter uma criança com hepatite B crônica, um recém-nascido com hepatite B crônica. Então, a forma da gente tratar essa questão da hepatite positiva ali é fazer esse acompanhamento e fazer essa imunoglobulina para esse bebê não ter esse dano hepático tão cedo, Sim. tão recente, e fazer imunoglobulina. Aí a gente consegue tratar normalmente. O melhor de tudo é sempre fazer exames antes de engravidar. Né? Exatamente. E também está disponível nas unidades. Claro, isso aí é muito gratuito fácil. e rápido. Não precisa esperar o médico, não precisa. Você pode chegar lá, marcar uma consulta com a própria enfermeira da unidade, que ela vai fazer, ela vai te aconselhar tudo antes de engravidar. Isso aí a gente tem disponível, então a gente não pode deixar passar. Com né? certeza não. E existem todos os tipos de vacina para hepatite? Para Não. todas as hepatites? Quer dizer, vacina para todas as hepatites? Não, nós temos vacina da hepatite A, que a gente faz o esquema de uma dose aos 15 meses de vida, certo? Tá no calendário infantil de vacinação, calendário preconizado pelo Ministério da Saúde. E nós temos também a vacina da hepatite B. A hepatite B acaba por prevenir também a hepatite D. Porque a D, ela só pode manifestar se ela tiver a B ao mesmo tempo. Ah, sim. Então, você nunca vai ter uma infecção de D sozinha. Sim, entendi. Entendeu? Então, assim, acaba por prevenir. Porque se você não tem a B, dificilmente você vai ter a D. E aí, a B, para você ver o nível de importância da hepatite B, como ela é uma causa um problema de saúde pública, igual você comentou no início, a primeira vacina que a gente toma ao nascer, além da BCG, que é a que deixa a marquinha, é a hepatite B. Então, nós temos 4 doses no calendário vacinal das crianças, com ao nascer, 2 meses, 4 e 6.
E depois toma quando adulto também ou não? Não precisa. Se você tiver tomado o calendário certinho, tiver imunidade para aquilo, a gente não precisa revacinar. Caso você perca seu cartão de vacina, principalmente os profissionais de saúde, ou você não sabe se tomou, gestante, que a gente faz os exames. Imunossuprimida. Exatamente. Não tem a carga ali de proteção, não tem a proteção da vacina, a gente pode repetir. Aí no esquema do adulto são 3 doses. Sim. Entendeu? Mas aí é basicamente a A e a B. A C não. Além das vacinas, quais as formas de prevenção da hepatite? Da hepatite A e da E, a questão de saneamento é muito importante, né? Higiene no geral, saneamento, esgoto, né? Exatamente. Infelizmente nesses interiores, e nós também faltamos aqui no município. Exatamente. Então a gente tem que ter muito mais atenção com isso. Já que a gente não tem, às vezes, né, uma água encanada, etc., muito cacimba, poço, artesiano, tem que ter mais cuidado ainda com a água que a gente vai ingerir, com onde a gente vai ter as excretas, enfim. Fecal oral é mais tranquilo, mas são medidas dependentes apenas da gente, né? A B e a C, a gente tem que fazer além do controle no pré-natal, para evitar a transmissão vertical da mãe para o feto, a gente tem que relação com preservativo, fazer os testes, evitar compartilhamento de seringas. Vai no manicure, leva seu alicate, porque ali, uma besteira, um alicate. Não, mas aí se a pessoa que estava com hepatite, ela não sabia. Né? Fazer sobrancelha também, né? Porque às vezes costuma. Exatamente. Tudo que você puder evitar, tudo que deve ser esterilizado, tem que ser bem esterilizado, senão também não adianta, né? E evitar esse compartilhamento. Há uma grande questão também que acaba sendo comum, principalmente profissionais de saúde, que são os acidentes, né? Com pérfuro cortante. Sim. Então aí muitas vezes os profissionais de saúde acabam por se acidentar com uma agulha, e a gente não sabe, tem que fazer sorologia, tem que fazer todo esse protocolo para evitar. Exatamente. Bem, a gente sabe que o fígado é o órgão que mais se regenera, né? Mesmo ele tendo aí essas cronicidades, é perigoso ainda, no caso ali de, por exemplo, ele se regenera. Podemos ter até 20% do fígado que ele se regenera. Ali nessa cronicidade, por exemplo, de cirrose, ele não tem a função ali, nesse caso, de se regenerar? Você vai matar as células do fígado. Aí por isso que ele não se regenera. Se você mata a célula do fígado, dá uma questão chamada fibrose. Ela fica, endurecida, uma cicatriz, e ela não vai conseguir, ela não vai ter célula, né, para isso. Você literalmente vai matando os hepatócitos. E aí cada vez cronifica mais, cada vez ele vai ficando disfuncional. Que é justamente para esses casos. Que é justamente a insuficiência hepática, né? Insuficiência hepática é quando o fígado já, como o próprio nome diz, não está sendo suficiente para fazer o trabalho dele. E aí cada vez vai ficando pior, e a cirrose ele vai ficando grande. Pra você ter ideia, um paciente cirrótico, quando ele deita na maca, a gente consegue palpar o fígado, abaixo do arco costal, que a gente consegue palpar o fígado, de tão grande que ele fica. E é bem comum ainda casos de cirrose? Aqui em Santa Maria é comum. No geral, no estado todo Sim. Mas eu falo especificamente daqui porque eu tive uma impressão maior, assim, de casos de cirrose de álcool, né? No tempo que eu fiquei na unidade, né? E eu percebi bastantes pacientes assim, que até evoluiu com aquela barriga d'água que a gente chama de ascite, e dava para palpar certinho o fígado justamente por causa desse abuso de álcool. Aí gera uma hepatite, que é a inflamação, mas aí é alcoólica, e aí evolui com outros problemas. A gente já tem tantas formas, a gente mesmo procurar adoecer, que as coisas que a gente tem como prevenir, a gente não pode deixar passar. Com certeza não. Algum recado final para os nossos ouvintes? Procurar as unidades de saúde, nós estamos lá de portas abertas, tem médicos muito bons, tem profissionais no geral muito bons, pra gente poder tratar, É gratuito, é rápido, a gente tem disponível, não vamos deixar passar essa situação, essa oportunidade, né? Temos unidades que ficam abertas até 7 da noite, então assim, tem para todos os horários, todos os públicos, não deixam de fazer os exames, conversa com o médico, cria um vínculo com a unidade de vocês, que é importante. Cria um vínculo com a enfermeira, com o médico, conversa, e lembrando também que os resultados são sigilosos, né? São sigilosos. O que vocês conversam dentro do consultório fica lá. E para exames também.
Exatamente. Resultados, tudo. Aí vocês podem pedir o exame, a enfermeira faz, ou o médico faz, vai saber diagnosticar, vai saber tratar e vai saber conduzir da melhor forma. Marcela, muito obrigada por sua presença aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde para você. Obrigada. Esse foi o Papo de Mulher de hoje, conversando sobre a hepatites virais. Nosso programa volta numa próxima oportunidade, trazendo mais informação para você. Muito bom ter a sua companhia. Tchau, tchau e até lá.